Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal Professor Pedro. Tema de geopolítica, bem clássico, né? A gente tem aí uma questão para decidir basicamente amanhã, que é a nossa política monetária, mas sabemos aí que há pouco mais de 20 dias, né, os Estados Unidos, junto com Israel, lançaram ataques, né, contra o Irã, fazendo com que a gente tivesse aí uma queda drástica na oferta de petróleo e gás natural no mundo. Para a gente ter uma ideia, 20% do petróleo consumido no mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Então a gente está falando aí de pelo menos 14 milhões de barris dia sendo paralisados. Isso significa mais ou menos de 10 a 20% da produção anual do Brasil sendo paralisadas, né, sendo estancadas no Estreito de Hormuz por conta dessa guerra. Além disso, o tráfego de petroleiros caiu 70%. Então, estamos falando aí de uma situação que tem aí causado bastante problemas, não só para quem está envolvido na guerra, mas para o mundo como um todo. Então, os Estados Unidos estão aí comprando essa guerra, afetando toda a cadeia global do petróleo, que mexe com energia, mexe com preços de insumos agrícolas, minerais, de indústria, de transporte, do turismo, ou seja, a coisa está bem complexa e muita gente fala, né, que isso aí é só o começo. Basicamente, é uma guerra, né, como essa, a gente sabe como começa, né, mas dificilmente você consegue saber como termina. Né? Basicamente, a teoria do caos de Michael Crichton, o grande autor de Congo e do aclamado filme e livro Jurassic Park. Então, a gente está com algumas questões aí bem complexas para serem analisadas. Além disso, como que isso afeta o Brasil? A gente está aí pensando em termos lógicos, né? Como é que essa guerra pode afetar o Brasil? Sabemos que amanhã teremos aí a decisão do Comitê de Política Monetária que vai falar sobre a Selic. É esperado uma queda de 0,25, o ideal caísse mais 0,5 para a gente poder começar a retracionar nossa economia para uma estrutura produtiva e não para uma estrutura hiperfinanceira. E aí, os combustíveis, obviamente, afetam de forma bastante complexa a nossa inflação. Para a gente ter uma ideia, né, a gente já está aí com uma grande defasagem no preço da gasolina, bairando aí os 35%, e cada 10% de aumento no preço do petróleo, da gasolina, do diesel, provoca um aumento de quase meio ponto percentual no IPCA. O dólar também já se valorizou frente ao real, saindo de 5,13, estava numa trajetória de queda, voltou a subir, está em 5,31, ou seja, um cenário global de incerteza acaba afugentando investidores dos países emergentes, assim como o Brasil, e já tem bancos aí colocando aí problemas para o IPCA de 2026, dizendo aí que a situação já não é mais tão tranquila como estava. A gente está com uma inflação de 3,8, mas a inflação pode subir para 4,1. E nesse sentido, a gente tem uma inflação que basicamente é um choque de oferta. Então não faz sentido subir juros do ponto de vista estrutural para você dar uma resposta a essa inflação. Subir juros em choque de oferta é tomar um analgésico para controlar uma fratura, para controlar uma infecção, ou seja, você tá controlando a dor, mas não vai curar de forma alguma o paciente, ou seja, você vai ter aí basicamente problemas e você pode inclusive estar viciado no analgésico aí. É o que aconteceu com Mark Kerr, aconteceu com Michael Jackson e por que não está acontecendo com a nossa economia brasileira. Além disso, né, se a queda for de 0,25 como muitos apontam, é um sinal que essa queda nas taxas de juros vai ser um pouco mais lenta. Outros apostam, né, numa queda um pouco mais agressiva de 0,5, que aí já indicaria, né, que esse corte já esperado por 83% das pessoas ou agentes de mercado garantiriam aí um certo resultado mais positivo, mais propositivo para a nossa economia. Então, temos três cenários aí para apostar. O primeiro dos cenários é uma queda de 0,5, cenário positivo. Cenário semi-pessimista 0,25, cenário caótico de 100 cortes na taxa de juros e que coloca nossa economia numa parestesia de juros reais muito elevados. E aí eu deixo com vocês, então, essa pergunta no ar, né? Ou seja, será que é só uma questão militar ou tem uma questão estratégica? Será que os Estados Unidos pensou que controlar o Irã era a mesma coisa que controlar a Venezuela? Além disso, se a inflação vier, e de fato deve vir por conta dessa queda na oferta, o que pode acontecer com o Brasil e com o resto do mundo quando a gente tiver um cenário de juros mais elevados para controlar essa inflação?
E hoje a gente tem essa decisão do Copom, então espero aí que a gente possa ter uma decisão um pouco mais acurada e ajuizada, sem pensar que juros é remédio para qualquer tipo de doença, né? Quero agradecer a todos aí pela paciência, se inscrevam no canal para mais informações sobre macroeconomia e economia política. Um beijo e até a próxima. Bora, galera! Bora! Bora, pessoal! Venha, presidente Jair Bolsonaro! A gasolina vai aumentar. Tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Aí depois aparece um tal de Salles, um rapaz que eu achei que era até moderno, porque era todo moderninho, ó, cor de rosa. Desculpe-me, I'm sorry, mas nessa terra eu me sinto no Brasil. Quando ele falar, você presta atenção, porque eu tenho de nós. A agenda foi muito intensa. Quando sobrava uma hora, eu tava um pozinho da rabiola e eu não ia dar entrevista totalmente, sabe, desconectado com a minha beleza. Então... Mas tá certo, rapaz. Viva a liberdade, rapaz. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo. Olha aqui. Feijão aumentou. Quando eu coloco o choque, eu me transformo no Zé Cristian. Eu falei, agradecer o Dildo e o Pedro e o Ivo, que foram fundamentais para que isso acontecesse. Esse canal é um espaço pessoal, resolvido por corporações e instituições.